proposta aqui é a gente fazer um percurso que vai do cinema do pioneiro, né, do cinema paraibano, o Valfredo Rodrigues. O professor Lúcio Vilar é autor de uma tese sobre a obra do Valfredo Rodrigues, e o professor Renato Alves é autor de uma dissertação sobre a filmografia de Vladimir Carvalho. Então eles vão poder falar, eles vão falar sobre aspectos desses dois realizadores, né? O Valfredo, como disse, o pioneiro do cinema paraibano, e o Vladimir Carvalho, ao lado de Linduarte Noronha e João Ramiro Melo. Eles iniciam o chamado ciclo do cinema documentário paraibano com Aruanda. Então eu já passo a palavra para o professor Lúcio Vilar. É sempre bom, como ainda há pouco a gente estava dando um depoimento sobre a nossa fala e sobre a importância do colóquio, e é sempre muito bom falar de personagens que estão, ou que foram, né, ao longo da história, meio que deletados, obliterados, né, e que ficaram invisíveis, né. Então, quando se fala de Valfredo Rodrigues, é um nome que acho que talvez para a maioria aqui seja um nome bem desconhecido, suponho eu, né? E essa invisibilidade, né, foi o que nos motivou a se dedicar e a direcionar a nossa pesquisa de doutorado sobre esse personagem. O que é que acontece? O Valfredo é uma pessoa, um paraibano nascido no século XIX, final do século XIX, e que passa a ter uma grande atividade, né, na área da fotografia, depois do cinema, passou pelas artes visuais, né, foi cronista, jornalista, trabalhou em vários veículos, mas a sua história ficou apagada. E uma das razões que nos norteou, né, no sentido da elaboração do nosso projeto de doutorado, né, que foi defendido na Escola de Comunicações e Artes, a ECA USP, em 2015, foi a defesa, é que há uma ideia cristalizada de que o marco zero do cinema paraibano é Aruanda. Então isso meio que se tornou uma verdade, né, um dogma, algo incontestável, né, pelas razões que sabemos todos, da importância, da relevância estética do filme Aruanda, né, realizado em 1960 pelo Linduarte, né. Ontem falamos aqui do Linduarte em função do livro que publicamos com as críticas de cinema que ele escreveu no jornal A União. Então, esse filme, Aruanda, ele, até pela força que teve as palavras do Glauber, né, quando escreveu um artigo que se tornaria célebre, né, se tornaria uma peça acadêmica, eu pelo menos considero assim, que é o texto Arraial do Cabo e Aruanda. Ele publica esse texto no suplemento dominical do Jornal do Brasil, no dia 6 de agosto de 1960. E nesse texto, nesse artigo, ele afirma categoricamente que Arraial do Cabo e Aruanda eram os filmes que naquele momento inauguravam o moderno documentário brasileiro. Então, o Glauber, o filme nem havia sido lançado, e o Glauber assistiu no laboratório quando alguém disse para ele que o pessoal do Norte editou, acabou de montar um filme aqui, acho que te interessa. E ele foi ver, ele viu no laboratório, lá em Botafogo. E aí reza a lenda que ele já tinha visto Arraial do Cabo, e ele escreve esse artigo que foi publicado, enfim, e que ele vai apontar todas as qualidades do filme, assim como de Arraial do Cabo, etc, etc.
Mas por que eu estou falando de Aruanda? Por que eu estou falando de Linduarte e de Glauber, né? Em função dessa cristalização que se registrou na história em relação ao cinema paraibano. O próprio Glauber vai dizer nesse mesmo texto que não se sabe de cinema antes de Aruanda, na Paraíba, né? Então, assim, havia um desconhecimento sobre o que tinha acontecido antes. De modo que essa ideia de marco zero do cinema paraibano, de Aruanda ser sinônimo de marco zero, é o que vai fazer com que não se saiba, já não se sabia e se passa a saber menos do que aconteceu no início do século. Então, a nossa pesquisa, ela vai fazer um deslocamento da tônica, né? Então a gente sai um pouco desse eixo de Aruanda, evidentemente que sem deixar de reconhecer as qualidades todas que o filme tem, e até hoje ele é discutido 65 anos depois, mas eu vou, na minha pesquisa, né, orientado pela professora Marília Franco, eu vou fazer um mapeamento, um novo mapeamento desse que, na verdade, é o marco zero do cinema paraibano, que foram essas práticas cinematográficas, as primeiras práticas cinematográficas aqui na Paraíba, que foram protagonizadas por Valfredo Rodrigues, por esse personagem. Então, assim, ele exerce uma função bastante peculiar, né? Porque naquele momento ele concentrava várias atividades, né? Como cronista, jornalista, fotógrafo, né? Aí vai para o Rio de Janeiro, aprende os rudimentos básicos da produção cinematográfica, volta para Paraíba com o propósito de fazer cinema, faz cinejornais entre 1919 e 1921. Em 23, ele realiza um documentário sobre o carnaval paraibano e pernambucano. Daqui a pouco vocês vão ver algumas dessas imagens que foram produzidas por ele. Diga-se de passagem, são as únicas imagens em movimento do carnaval pernambucano, de 1923. Infelizmente, as imagens da Paraíba se perderam, né? Os fotogramas até hoje não encontramos. Pode ser que isso ainda aconteça, né? Como já aconteceu com outros filmes que foram milagrosamente, né? Os fotogramas foram encontrados tempos depois. Então ele faz esse filme em 1923 e depois ele se lança numa aventura de fazer um documentário realmente que se tornaria a grande obra dele, que é o filme Sob o Céu Nordestino, que ele tentava com isso fazer um panorama do Nordeste brasileiro entre os anos de 1924 e 28, mas que ele não consegue viabilizar financeiramente a cobertura nordestina e ele se restringe à Paraíba. Mas é um filme de 2 horas e meia de duração, né, que foi lançado em 29, foi capa da revista O Cruzeiro, né, uma das maiores publicações do país, já em 29. Fez um circuito por capitais brasileiras e foi exibido no Rio de Janeiro. Depois disso, estou falando assim bem rapidamente da trajetória dele, para que vocês tenham uma noção de quem foi esse personagem. E em 1930 ele realiza seu último trabalho, que é um curta, né, tem 10 minutos, sobre a campanha eleitoral de 1930. Esse material, ele tinha cópias na Cinemateca do MAN, mas essa cópia se perdeu, né, está deteriorada, e eu procurei em vários outros lugares, Cinemateca Brasileira, Curitiba, e
Depois, para minha surpresa, durante o percurso da pesquisa ainda, eu descobri 3 latas do filme que estavam guardadas na casa de um neto do Valfredo. Então, assim, eu procurando no Brasil inteiro o que estava aqui, na Paraíba, né? Então, eu fiz o relato do meu périplo, né? E aí ele foi lá dentro da casa e trouxe as 3 latas, né? Diga-se de passagem, películas em nitrato, né? Que é uma coisa perigosa de você guardar em casa, né? Pelos riscos, né? Enfim, esse material se encontra ainda com a família, né? E a gente não conseguiu convencê-los de que isso deveria ser destinado a um tratamento, a uma restauração, né? Porque são 3 latas, tinha 2 cópias que estavam boas e razoavelmente ainda em condições de restauro, e outra bem complicada, mas as 3 poderiam servir num processo de restauração, ou de limpeza, de higienização, de digitalização, enfim, podem resultar numa nova cópia, né? Evidentemente que o tempo está passando e essa possibilidade vai ficando cada vez mais remota, né? Isso já tem 5 anos que esse olhar clínico foi feito aqui por um restaurador de São Paulo, o José Maria, que eu acho que alguns aqui devem conhecer, né? Que foi da TV Cultura, foi de várias televisões, hoje está no MIS de São Paulo. Então, a cinematografia paraibana nasce aí, nasce com o Valfredo, nasce com esses experimentos no campo do cinejornal, né? E depois nesses documentários que ele realiza ao longo da década de 1920. E aí, gente, tem uma particularidade que é muito curiosa, né? Que aqui, naquele momento, década de 20, havia uma predominância de produções cinematográficas já no campo ficcional, né? Dentro das narrativas ficcionais. Inclusive o ciclo pernambucano, o festejado ciclo pernambucano, tão estudado, discutido, né, e importantíssimo, ele é todo pautado pela produção ficcional, né? E, no entanto, o Valfredo bate o pé ali no campo do cinema documental. Então isso é algo que chama muita atenção, né? E ele em nenhum momento há registros de trabalhos do Valfredo nessa seara da ficção, né? Então isso é o que eu trato na tese como uma singularidade do cinema paraibano. E essa singularidade do cinema paraibano aí na gênese, né, na matriz da nossa história, né, na matriz cinematográfica paraibana, ela diz muito, ou ela explica, né, a nossa vocação, uma tendência que vai ser, podemos falar assim, hegemônica, né, ao longo de todo o século XX. Então há uma presença predominante da narrativa documental, né, que vai ser retomada pelo ciclo de Aruanda, né, e que na esteira de Aruanda muitos outros diretores vão surgir e vão fazer história, né? Manfredo Caldas, o próprio Vladimir, né? O Vladimir participou ativamente do processo de realização de Aruanda, foi assistente de direção. E em 62 já faz seu primeiro curta, né, que nós também vamos assistir aqui, Romeiros da Guia, talvez nem todo mundo conheça, mas é o primeiro curta do Vladimir. Então, em homenagem, né, ao Vladimir, o Renato trouxe uma cópia para compartilhar aqui. E
essa tendência, né, se explica também na própria interpretação, por exemplo, do Vladimir Carvalho. Ele tinha uma expressão muito curiosa que ele dizia: o documentário está na veia do paraibano. Então é um pouco isso, porque essa hegemonia do gênero, ela vai, né, até início do século XXI, e de maneira que hoje jovens estudantes de cinema ou de comunicação continuam, né, empunhando câmeras digitais para fazer registros documentais. Então isso é uma presença muito forte que continua, felizmente, entre nós. Talvez não seja mais hegemônico, né? Porque nós tivemos em 2018 o que o crítico do Estadão, Luiz Aniorico, chamou de primavera do cinema paraibano, exatamente porque a gente teve uma grande leva de filmes ficcionais produzidos naquele ano. E uma outra coisa que chama a atenção na cinematografia do Valfredo é o seu compromisso e a sua ligação com a terra, em mostrar, claro, era numa outra época, não havia uma visão mais crítica, mas há preocupações ecológicas, há uma série de pontuações que a gente faz, que a gente empreende, né, na pesquisa e no produto final. O Moretti teve a oportunidade de participar da nossa defesa e nos aprovou, então ele é cúmplice desse processo, né? Assim como o próprio Vladimir, né? Foi uma ideia da Marília Franco, convidou o Vladimir participou da minha defesa, foi um negócio assim realmente muito especial e simbólico, né? Porque na medida em que ele é parte da história, né? E ali ele estava como uma testemunha ocular e também como protagonista, então foi muito bacana a participação do Vladimir nesse sentido. Então, assim, um outro, só para fechar, acho que eu já estou me alongando aí, né, no tempo, tem muitas coisas para falar da pesquisa, mas assim, o processo iniciado pelo Valfredo, ele é anterior ao ciclo pernambucano, então isso é um dado também bem curioso, né? E aqui, né, os dois estados, né, que dialogavam, né, de uma certa forma, ele comprava negativos em Recife, ele ia sempre, né, então Recife sempre como um polo comercial muito importante para a gente, né, sempre foi na região desde o início do século. Então tem algumas curiosidades assim desse tipo, né, do Valfredo, né, como esse protagonista, né, vai lá, faz as imagens do Carnaval pernambucano. Hoje são as únicas imagens em movimento do Carnaval de 1923. E o ciclo pernambucano começa em 1925, né, o mais estudado ciclo, que é o ciclo das produções ficcionais. Ele começa em 1925 e vai até 31, 32, uma coisa assim, né? Quando logo em seguida vem o sonoro e essas atividades elas cessam, né? no Recife. Então o Valfredo é esse personagem que ficou fora do quadro, digamos assim, né? Da história, né? Então você não vai encontrar, o Paulo Emílio não faz referências ao Valfredo, o Glauber também não. Mas quando eu falo Paulo Emílio, por se tratar de um dos nossos principais pesquisadores, né, de sua época, talvez o mais brilhante ensaísta, né, pesquisador de sua época, de sua geração. Então a gente não tem assim referências, ele foi realmente, literalmente, né, deletado da história. Então a nossa contribuição, né, é essa, né, é jogar luzes nesse personagem que é importantíssimo para a nossa história e que é desconhecido, né? A minha tese deve ser publicada no próximo ano, espero, né, dar uma contribuição.
nesse sentido, né, para tentar reduzir um pouco essa obscuridade, né, desse personagem tão importante, né, e que teve uma atuação tão múltipla, né, tão multimídia, né, numa época que isso não existia, e entender melhor, né, porque hoje eu sou professor da UFPB e é paradoxal, né, você encontrar alunos de comunicação que, por exemplo, desconhecem Linduarte Noronha, né? Então, aqui, né? Então, como diria o Herbert Viana, é uma espécie de paradoxo estendido na areia, né? É muito triste. Ou seja, se as pessoas não conhecem, se alunos de comunicação não conhecem Linduarte Noronha, o que dizer de Valfredo Rodrigues, né? Então é nesse sentido que o nosso trabalho se pautou, que a nossa pesquisa se pautou. Evidentemente que a gente faz paralelismos imagéticos com Silvino, né? Silvino Santos, né? Porque de uma certa forma o Valfredo vai ser contemporâneo do Silvino Santos, né? Que está ali na proa, né? No protagonismo do cinema documental brasileiro, né, do início do século, né, e vai ter uma grande importância, pelo menos até meados da década de 20, né, o Silvino. E durante o trabalho a gente encontrou, né, similitudes e diferenças, né, entre as duas estéticas, né, e inclusive algumas virtudes do ponto de vista estético do Valfredo em relação ao próprio Silvino Santos, né? Questão de estilística, enfim. Então era isso, gente. Queria trazer um pouco dessa memória do Valfredo, e para tanto a gente vai daqui a pouco assistir essas imagens de 1923 que certamente vocês não conhecem, tá bom? Muito obrigado. Um registro aqui, sobre o céu nordestino, ele ficou desaparecido, né, durante 6 décadas. E em 1988, o Carlos Roberto Souza, né, então conservador-chefe da Cinemateca Brasileira, encontrou o que ele supunha ser sobre o céu nordestino, e graças à grande contribuição, e é importante citar o nome aqui, né, nesse colóquio Cinema e História, de uma figura muito importante para a memória do cinema paraibano, para a história do cinema paraibano, que é o Willis Leal, e que publicou vários livros sobre cinema paraibano e um sobre cinema nordestino. E o Carlos Roberto entrou em contato com ele, e no final de 1988 o Willis identificou, né, como sobre o céu nordestino. E no ano seguinte eu lembro que eu e mais 2 colegas na Cinemateca Brasileira, eu estava falando com o professor Moretin, na Cinemateca espalhou pelos parques da cidade, né? Tinha lá a Conceição, e no Parque do Ibirapuera nós vimos, e foi uma grande emoção ver pela primeira vez um fragmento de 24 minutos de Sobre o Céu Nordestino, na moviola, né, ainda não se podia exibir, né, enfim, e depois foi feito cópias. E pegando essa questão aí do lustre, que não se conhece Linduarte Noronha, no curso de cinema audiovisual a gente tem a disciplina Cinema Paraibano, então se conhece sim muito Linduarte Noronha e o Valfredo Rodrigues, né? Eu ministro da disciplina Cinema Paraibano, e uma aula inteira dedicada a Valfredo Rodrigues. Eu digo, olha, quando a gente estuda a história do cinema, a gente apresenta os primeiros filmes dos irmãos Lumière, né? Então, como a gente está estudando, e como no cinema brasileiro você não pode exibir os filmes do final do século XIX, eles não existem mais, né? Aqui a gente tem registros de um cineasta dos anos 20, né, da década de 1920, né, 1919, né, com o Cine Jornal, mas a gente pode exibir o trecho de uma longa-metragem dele, que é justamente, né, o Sobre o Céu Nordestino, que a gente calculava, né, isso, aproximadamente 85 minutos, né? E a gente tem ainda a possibilidade de ter 24 minutos. Quem estava aqui na sessão de ontem teve a chance de assistir o filme Super 8, Caça-Baleia, do professor Moacir Madruga, e justamente a Caça-Baleia é desse fragmento que nós temos acesso, é extremamente bem elaborada pelo Valfredo,
que além de ser uma pessoa muito, né, um produtor, não era uma cavação, né, o que ele fazia, acho que ele tinha uma proposta, né, de, como ele dizia, mostrar um outro Nordeste, não o Nordeste da miséria e do cangaço, né, ele faz um percurso bem legal, e é muito impressionante. Então esse filme está disponível, muitos de vocês devem ter visto, mas está disponível no YouTube, é uma cópia bem respeitável, né, esse fragmento sobre o São Nordestino. E também é importante dizer a importância da gente ter a Cinemateca Brasileira e outras cinematecas, né? Senão esse filme estaria desaparecido. Claro. Vou fazer só um adendo. O fato do filme ter sumido, né, foi um produtor com o qual o Valfredo já tinha se relacionado, né, no início da década de 20, aqui na Paraíba, e que por isso mesmo ele foi para o Rio de Janeiro e tal. E em 30, 31, a gente não sabe exatamente precisar, não tem como precisar, ele veio à Paraíba e disse, olha, a grande novidade é o cinema sonoro, e se você concordar, eu levo a cópia do Sob o Sol Nordestino e vamos sonorizar. Se o filme foi um imenso sucesso, e de fato foi, ele vai voltar com, né? E aí o Valfredo, claro, concordou inteiramente, e o filme nunca mais apareceu, e ele morreu sem saber o destino, quer dizer, sabia que tinha perdido, né? Que houve o extravio do filme. E isso provocou um grande desencanto, é tanto que ele não exerce mais atividade cinematográfica, e ele se volta inteiramente para atividades que ele já desenvolvia como fotógrafo do Estado, né, em órgãos aqui do Estado, e em exposições que ele fez várias, né, na década de 40, 50, 60. Então isso realmente fez com que ele se afastasse. E quando falou da baleia, só para fechar, as imagens da pesca da baleia que estão no filme Sob o Sol Nordestino, e que são imagens de muito impacto, sempre que eu exibo para alunos, hoje, na hora da cena, né, do arpão, quando alcança a baleia e tal, os alunos depois comentam, escrevem sobre, e causam um impacto grande. Essas imagens, elas são as primeiras imagens feitas da pesca da baleia no Brasil. E eu não sei se o Moretti lembra, ele levantou a possibilidade de que talvez tenham sido as primeiras imagens que tenham sido feitas, né, no mundo. A gente precisa ainda confirmar essa hipótese, mas estou lembrando aqui um comentário que você fez na arguição da nossa defesa. Então, só para vocês terem uma ideia aí E outra, ele gravou em alto mar, e são impressionantes as imagens, né? A segurança da câmera, né? Como a câmera fica firme, ou seja, usou de muitos artifícios, porque ele era muito perfeccionista, para ter o resultado que teve. Era só isso que eu queria acrescentar. Foi muito bom hoje vir aqui, porque eu já estou aposentado há 8 anos, e a minha dissertação já tem 13, e eu tive a honra de encontrar na sala o professor Eduardo Moretti, que contribuiu de certa forma com a minha dissertação na disciplina que eu paguei com ele e o Ismael Xavier, lá na ECA. Bom, dito isso, dessa discussão a gente tem um recorte, e o meu trabalho com o cinema e com Vladimir Carvalho tem, assim, uma relação de duas ciências, na verdade, porque eu sou geógrafo de formação, e eu fiz as habilitações da geografia aqui na UFPB, tanto licenciatura como bacharelado. Fiz psicopedagogia também aqui na universidade, mas eu trilhei pelo ramo da geografia que chama geografia cultural. Na época foi um pouco tumultuado, porque
era pouco conhecido, a gente não tinha professor nessa área aqui, ninguém queria me orientar, era aquela coisa que eu queria trabalhar exatamente com o cinema na geografia e vice-versa. Até que surgiu um professor novo e disse, não, eu lhe oriento. Então, todos os meus trabalhos foram sempre voltados para o audiovisual, tanto da licenciatura, bacharelado, na especialização e, finalmente, nesse do mestrado. E assim, por que essa relação? Porque eu fui servidor do Núcleo de Cinema e tive a honra de conviver com esses cineastas que eu chamo da primeira geração aqui da Paraíba, né? Então eu convivi com o Linduarte Noronha, era professor e eles usavam a sala do núcleo lá. Toda vez ele chegava mais cedo para a aula, sempre chegava cedo, acendia o cachimbo dele e a gente ficava proseando, né? Conversando. Então aprendi muito com o Linduarte, inclusive segredos, né? E tive contato com Manfredo Caldas, Manuel Clemente, João Ramiro. Então todo esse pessoal da primeira geração, eu tive essa convivência e foi assim muito enriquecedor para mim. Depois já vem a segunda geração, que vem a Vânia Perazzo, o Marco Vilar, o João de Lima, toda essa turma que já é conhecida aqui, né, dessa segunda geração. E até os mais novos ainda, que estão aí já nas câmeras digitais, né? Eu já tive contato também e a gente começou a fazer até alguns trabalhos nesse sentido. Mas ultimamente eu dei uma parada e aproveitando a aposentadoria, né? Bom, a minha dissertação foi sobre a paisagem narrativa do Nordeste e dos nordestinos no filme de Vladimir Carvalho, né? Eu procurei trabalhar esse conceito de paisagem narrativa porque é um dos conceitos da geografia, paisagem. Assim como a maioria das ciências, né? No cinema, gente, é espaço, tempo, paisagem, território, todas essas categorias fazem parte de todas as ciências. E na geografia, a paisagem para a gente é uma das mais exploradas, digamos assim, principalmente na geografia cultural que eu trilhei. E aí eu tive que investigar até que ponto eu poderia trilhar com essa paisagem narrativa nos filmes. E aí, como eu estava tratando de Nordeste e de nordestino, tem muitos cineastas, né? Até desses que eu já citei aqui. Mas aí, por que a ligação com o Vladimir? Primeiro, por conta dos filmes. Os filmes dele, a grande maioria, são quase 30 filmes, está sempre tratando do Nordeste. Inclusive, ele até tem uma frase que ele disse até que foi numa entrevista no jornal aqui: o Nordeste é minha nave-mãe. Então, ele disse assim, até que quando eu estou trabalhando com outra temática, mas a cabeça está no Nordeste, né? E aí, além disso, dos filmes, eu tive assim uma convivência com o Vladimir, que eu me tornei, eu estava até falando para o Trevas antes de começar aqui, eu era o elo de ligação dele, de Brasília com João Pessoa. Toda vez que ele queria alguma coisa aqui em João Pessoa, ele ligava para mim. Até assunto político, alguma coisa que estava... Aí dizia, Renato, eu vi que está acontecendo, é assim mesmo que está acontecendo, tal, e a gente conversava. E aí no Nudoc a gente tem uma câmera, uma reflex 16mm. E o Vladimir, ele tinha o que eu chamo a metodologia de Vladimir, que ele
Ele tinha as ideias, aí muitas vezes antes de botar num projeto, de fazer um projeto, aí ele aproveitava quando vinha aqui, aí ligava para mim: Renato, a câmara vai estar desocupada, eu estou indo tal dia assim, assim. Aí eu digo: vai. Então, separa ela para mim, reserva ela para mim, e chame fulano, cicrano, que ele conhecia a turma aqui, para a gente ir fazer umas imagens. Aí eu digo: tá bom. Aí eu chamava o menino, era o João Carlos, que era o nosso fotógrafo aqui. Teve a última que a gente fez, foi com o Nil Tires, que já está trilhando na fotografia do cinema. E aí, assim, o Vladimir chegava, ele às vezes ia com Aruanda, o Festa Aruanda, aproveitava o momento que ele estava de folga, aí contratava um motorista, aí a gente caía na estrada. Vladimir, a gente vai para onde? Disse: vamos direto aqui, em direção a Itabaiana, esses canaviais, eu quero filmar canavial, trem, estrada, seja o que for. Era assim que acontecia. E aí teve outro aprendizado muito grande com ele, que é, ainda falando dessa metodologia, é que uma vez a gente, numa dessas empreitadas, a gente está a caminho de Itabaiana, estrada de barro, aí um trecho de estrada de barro para a linha do trem. A gente ia atravessar a linha do trem, aí ele imediatamente mandou o motorista parar. Para, e aí você liga a câmera aí. Ele foi descendo do carro, o motorista descendo do carro, aí lá vai a agonia. Eu e o João Carlos, que era ele e o motorista na frente, e eu e o João Carlos atrás, eu como assistente de João. Aí João lá vai retirar, porque a gente anda com a câmera no case e tal, aquela coisa. A agonia, João tirando a câmera, e eu tentando botar os cabos, João tentando ajeitar as lentes, separando as lentes. Cadê a gente conseguir? A câmera, os cabos meio usados, já assim, meio fragilizados. E nessa agonia, era um trolezinho que vinha, tipo um trem pequeno que eles usam para fazer manutenção nos trilhos. Aí vinha puxando uns vagões assim lá, e aí ele filma, mas aí o trem passou, aí a gente ficou parado assim, não conseguiu colocar os cabos e fazer as imagens. A gente ficou aí ele parou assim, aí por sorte o trem parou com a distância de 1 quilômetro, parou lá, eram os trabalhadores lá, parou. Ele disse: prepara a câmera. Aí correu, foi para lá. Ele convenceu os caras a voltar para a gente filmar. Aí a gente filmou, deu tudo certo. Aí ficou aquele aprendizado. Eu disse: ó, João, a partir de agora a gente já deixa a câmera conectada e preparada, porque ele vai ser desse jeito. A gente vai ter que fazer isso. Aí, João, não, tá de boa, vamos assim mesmo. E o outro aprendizado que eu tirei é que um documentarista nunca desiste do seu objetivo, né? Porque para ele estava perdido, mas ele foi lá, insistiu e conseguiu realizar o que ele estava querendo. Então era desse jeito o método dele, né? Às vezes ele ligava, aí precisava de umas imagens de um lugar para fazer determinado filme. Aí me dizia mais ou menos como era. Como foi o caso da parte ficcional que está no Engenho Zé Leite. Aí ele dizendo como queria. Aí eu digo: rapaz, eu vou encontrar isso aqui. Tem a mata aqui atrás da biblioteca, né? Ali, não sei se é. Eu fui lá, tirei a foto. Aí quando ele chegou, eu disse: olha, isso aqui, ele disse, é o lugar. Gostei de ver, é isso aí mesmo. Aí eu fui na prefeitura, que era fechada, falei no centro, não sei se é, a gente abriu. Já estava com a câmera reservada, aí foi com o Valdo Carvalho e fomos lá fazer aquela cena do menino quando vê a paixão de Cristo. Foi feito aqui no CCE. Então, o Vladimir tinha essas tiradas, né, que a gente diz. Então, com toda essa experiência, né, que eu narrei, então a gente
resolvi fazer o mestrado com essa temática. E aí o conceito foi o conceito de paisagem narrativa, e eu tive que buscar, como é que a gente chama? Alguém que me amparasse com esse conceito. E encontro isso com uma geógrafa portuguesa chamada Ana Francisca de Azevedo, que ela enxerga o conceito de paisagem entendido como conceito como narrativização, que é a junção de narrativa com visualização, na busca de compreender a paisagem fílmica e a paisagem geográfica como paisagem que narra, mostra e conta histórias. Uma paisagem de narrativa fílmica que descreve, identifica e representa a memória de um determinado lugar e de processo de relação entre o espaço, a sociedade e a natureza. Em síntese, uma paisagem narrativa geográfica que por si só é uma narrativização de um determinado espaço, de um contexto histórico e de uma geografia retrospectiva. Aí, com eles também, eu trabalhei com David Lowenthal, com a importância da simplicidade e subjetividade na pesquisa científica. Jean-Marc Besse, na valorização da paisagem, apresentando uma visão antropológica para o desenvolvimento das culturas visuais. Jorge Luiz Barbosa, na afirmação de que o cinema constrói as representações da realidade de maneira singular sobre o que se vê, a forma, e o que se aprende do visto, o conteúdo. E aí a gente na pesquisa a gente vai se aprofundando e cada vez mais é conhecimento de todos aqui, que a gente encontra muita coisa, muita gente que está trabalhando com aquilo, que eu imaginava que não tinha nem tanto geógrafo trabalhando com essa temática, mas encontrei diversos. E a gente vai tendo que ir afunilando a pesquisa, e foi aí que eu cheguei nesse conceito. Aí vem a história da memória da paisagem. Ela tem uma representação muito grande, essa paisagem narrativa, no que se diz respeito à memória, à identidade, e as intervenções. Que tipo de intervenção assim que a gente trata nessas pesquisas? É o caso de Os Rometos da Guia, que a gente vai ver aqui. Quando eu escolhi o Romero da Guia, foi exatamente para essa coisa da memória, do conteúdo do filme e da intervenção, porque o Romero da Guia é uma procissão que ocorre aqui no nosso litoral, aqui em Cabedelo, e que os pescadores saem de barcos lá da praia de Ponta do Mato, que é no final de Cabedelo, cruza a desembocadura do Rio Paraíba e vai para a Costinha. Lá em Costinha eles sobem a pé até a Igreja da Guia e lá fazem a parte religiosa, e após a parte religiosa aí vem a parte profana, que eles passam a noite cantando, bebendo, dançando coco. Ou seja, é uma cultura, e que tem uma certa intervenção, porque era uma coisa que era particular daquela comunidade e daquele local. E aí, com o tempo, mudou completamente aquilo ali. Hoje a procissão já sai lá da cidade do centro da cidade de Lucena e vem para a igreja, tal, é completamente diferente. Eu nem sei se ainda, eu nem procurei depois da dissertação, que já faz 13 anos,
se ainda tem esse trajeto dos pescadores, mas eu acho que não, porque eu não vejo ninguém falar mais nada disso. E aí eu entrevistei Vladimir sobre os filmes, inclusive a entrevista eu fiz até antes do projeto ir para a USP, porque eu aproveitava também, do jeito que ele aproveitava quando vinha aqui, para eu ajudar ele na assistência, fazer essas coisas. Aí em alguns momentos, quando eu já estava fazendo o projeto, eu aproveitei e entrevistei ele. É uma entrevista longa, que eu boto até nos bônus aqui na dissertação. Aí eu perguntei a ele: Vladimir, você acha que o filme ele fez com que mudasse alguma coisa na cidade e na procissão? Aí ele disse: não, acho que o filme não. Aí eu disse: mas o filme não tem a capacidade de mudar as coisas, não. Mas eu disse: mas imagine que a procissão agora é outra. Você não acha que depois que você tornou visível, tornou conhecido essa procissão, as pessoas não ficaram curiosas de ir lá, de ver, de conhecer, né? Então é essa a intervenção. Aí ele disse: nesse ponto acho que você tem razão, né? Porque mudou completamente e aí tornou mais visível. E tem mais uma coisa interessante, é que esse filme foi fruto de uma celeuma entre Linduarte, Vladimir e Ramiro, né? Linduarte Noronha, Vladimir, quem diz que Linduarte Noronha convidou ele e Ramiro para fazer parte do roteiro técnico do filme de Aruanda, né? Mas aí, quando o filme ficou pronto, ele aparece só como assistente. E aí gerou um mal-estar, o tempo esquentou, né? Digamos assim, entre eles, na época. Linduarte me disse que não, mas Vladimir afirma que sim. Ou seja, ambos já não estão mais aqui para discutir isso, nem a retirar, mas aí ficou essa polêmica. O que acontece nessa briga é que a gente é quem saiu ganhando, porque Vladimir e João Ramiro disse: pois vamos mostrar a ele que a gente sabe fazer um filme. E aí se juntou os dois e partiram para fazer Os Homens da Guia. Então a gente ganhou e eles fizeram esse trabalho. E curioso é que Aruanda foi fruto de uma reportagem jornalística de Linduarte. E o Romero da Guia foi uma reportagem também, uma matéria feita por Vladimir, né? São curiosidades assim que marca, né? É interessante a gente ver esse tipo de coisa. Bom, eu escolhi 3 filmes nessa pesquisa, que foi Os Homens da Guia, de 62, A Bolandeira, de 68, de Vladimir, e O Homem de Areia. Aí, por que eu escolhi esses 3 filmes? Porque eu, pesquisando, investigando, obviamente, percebi que esses 3 filmes, desde o lançamento, foram os filmes menos comentados do Vladimir Carvalho. Foi um filme que os 3 filmes você não encontra nenhum texto, nenhum artigo, nenhuma matéria aprofundada, sabe? Você encontra reportaginha aqui e ali, e eu pesquisei tudo que é de site, no MIS, na Cinemateca, na USP. Tem só a dissertação de Zé Marinho que fala do Romero da Guia, né? Ele trata de algumas coisas do Romero da Guia, né? E a outra coisa que eu escolhi os 3 é porque as temáticas fogem um pouco dessa coisa do Nordeste, da miséria, né?
Nordeste do cangaço, que é a maioria das temáticas é assim. Porque os romeiros é o registro é o registro de um evento religioso profano, né? E mostra os nordestinos felizes, com a fé e tal, mas brincando e tal. A bolandeira é um engenho, né? É uma rodana engenhosa de moecana, e ela é conduzida pelo poema de Jomar Moraes de Souto, que é belíssimo, né? Muito bem estruturado, vale a pena ver a bolandeira, que ia ser exibido ontem aqui, acabou não foi. E o Homem de Areia, aí é outra conotação, né? Tem as cenas assim daquele Nordeste pop tal, mas está tratando de um cara que foi um dos homens mais influentes da Paraíba. Foi ministro da aviação, o cara era jurista, poeta, escritor, tal. Então não é uma temática que tratasse exclusivamente do Nordeste pop, do Nordeste sofredor, do Nordeste seco, do Nordeste de cangaço, né? Bom, a gente, se for aprofundar, é muita coisa, mas eu quero encerrar lendo aqui um trecho de Vladimir Carvalho, porque como ele diz que chegou a trilhar no caminho do documentário, que isso fala dele, viu, no documentário como autobiografia, que ele disse isso depois de ele ter assistido O Homem de Arã, né, numa sala de cineclube que ele vivenciou aqui, né, em João Pessoa, na época, que os cineastas, inclusive o Willis Leal, o Lindo Duarte, aquele povo todo. E veio um cara que ele diz aqui, chegou em João Pessoa. Cadê o nome do cara aqui? Deixa eu ver. Oswaldo, chegou um crítico do Rio de Janeiro chamado Oswaldo Marcos de Oliveira, que assinava como Jonald na revista Cena, né? Ele percorreu o Brasil com uma série de filmes antológicos, né? Aí, Les Enfants de Paradis, que é o Boulevard do Crime, aqui, Outubro, de Eisenstein, e exibiu O Homem de Arã. Aí Vladimir disse que quando terminou de assistir O Homem de Arã, ele disse: posso dizer que foi uma revelação para mim, palavra dele, uma espécie de estrada de Damasco cinematográfica. Descobri através dessa mostra uma coisa que realmente não tinha ainda me passado pela cabeça, que era o fenômeno do documentário como uma categoria autônoma. Eu vi e fiquei basbaque com O Homem de Arã. Foi realmente uma revelação. Então eu vi que o documentário era um cinema de câmera, era uma coisa natural, buscar cinema na realidade viva, palpitante. Aquilo me ganhou, me deixou realmente siderado. Aí eu disse: é isso que eu quero fazer. E sobre o que Renato falou, do Vladimir, sobre mudar ou não, né? É um dos dilemas do cinema, né? O cinema muda a realidade e tal. Sobre Cabedelo, essa cidade que é vizinha aqui no litoral norte, que é justamente aonde do outro lado do Rio Paraíba fazia-se a pesca da baleia, ou a caça, como queira, onde foi filmado as cenas do Valfredo Rodrigues, no Sob Sol Nordestino, aonde Vladimir filmou Romeiros da Guia. Essa igreja, inclusive, está ameaçada, houve uma grande chuva aí, ela está ameaçada, uma belíssima igreja aqui bem perto. E em 1987, o cineasta Manfredo Caldas, montador do Homem de Areia, que Renato citou aqui, né, ele fez um filme aqui, um média-metragem, Nau Catarineta, e aí tem uma coisa interessante. A manifestação popular da Nau Catarineta estava desativada. Cabedelo é uma comunidade de pescadores, tem um porto pequeno,
uma comunidade pobre, e a manifestação popular estava sem se manifestar porque as pessoas não tinham condições de comprar roupa, os instrumentos, enfim, né, os adereços. E aí Manfredo faz a produção e revigora-se a nau catarineta. Eu fico lembrando, por exemplo, Jean Rouste, né, quando você chega lá para documentar alguma coisa e você vai meio que a Câmara intervém para o rito, né, o transe acontecer. Não foi propriamente um transe, mas essa produção desse média-metragem, né, ainda do tempo da Embrafilme, né, acho que da DONAC, né, a Divisão de Atividades Não Comerciais, ele fez com que essa manifestação voltasse à vida. Ela estava desaparecida. Comunidade pobre, as pessoas mais velhas, né, que não tinham estímulo de participar. Então aconteceu isso, e de fato Cabedelo foi uma cidade que teve uma relação, né, bem interessante com o cinema paraibano. Tanto o nosso pioneiro Valfredo Rodrigues, como Vladimir Carvalho e João Ramiro Melo, os dois assistentes, como está no crédito de Aruanda. O João Ramiro Melo, dessa geração de 60, foi o único que entrou no chamado cinema comercial, né? Ele foi montador de Walter Hugo Cury, ele montou com Arnaldo Jabor, ele montou com Walter Lima Júnior, Menino do Engenho, mais de 100 filmes, né, no Rio, e depois ele foi em São Paulo para Lynx. Então, né, dessa geração foi o que entrou para o cinema comercial. Mas, enfim, só para falar esse registro sobre essa participação do cinema paraibano na relação com o objeto filmado, né, no caso específico da nau catarineta. Antes de alguém se pronunciar, eu queria deixar uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu, a princípio, eu pensava que eu estava deslocado enquanto geógrafo, né, para trabalhar com cinema. Mas aí, curiosamente, Linduarte Noronha foi professor de geografia de Vladimir Carvalho. Ou seja, Linduarte era advogado, foi professor e cineasta, professor de cinema. Marco Vilar, nosso companheiro aqui, é professor de educação física, né? O Manuel Clemente, o grande fotógrafo, era advogado, né? E por aí vai. Então, cabe todo mundo no cinema.
Não, é mais uma curiosidade sobre a situação dessa produção feita aqui. O Lúcio comentou a respeito desses nitratos que se encontram até hoje com a família, não é? E, enfim, está sendo exibido parte dessa produção. E, óbvio, tem coisas que estão na Cinemateca, mas qual é a situação, né, dessa produção passada e presente, né, onde ela se encontra? Porque, obviamente, isso no caso do Sob o Sol Nordestino também contribuiria, né, para que... E aí um parênteses nessa história, para contar um outro caso, você comentou do Silvino, né? O primeiro filme longa-metragem do Silvino, Amazonas, o maior rio do mundo, ele também realizou o filme no final da década de 10, início da década de 20, né, 18 a 20, quando terminou, um produtor disse, não, eu vou levar para o Rio de Janeiro para vendê-lo, e ele nunca mais viu o filme. Aí esse filme foi descoberto na Cinemateca de Praga, há 2 anos atrás. Ele em vida também não viu, quer dizer, tem muitos pontos em comum, né, com outros cineastas desse período, tanto do ponto de vista da trajetória quanto do ponto de vista do destino, né, desses filmes. Mas, enfim, eu queria mais ouvir sobre essa situação relativa à preservação desses filmes hoje. Os dois filmes, ou seja, os fragmentos, né? Vamos falar assim, os fragmentos dos 2 filmes do Valfredo se encontram, né, sob a guarda na Cinemateca Brasileira, e esse material que vocês assistiram do Carnaval de 1923 do Recife, que fazia parte de um longa, né, com o Carnaval paraibano e pernambucano, foi salvo, né, por uma situação muito também curiosa, porque a Prefeitura do Recife, em 1950, sabendo que o Valfredo estava se desfazendo dos fotogramas que ele tinha, né, dos seus filmes, e sabendo que tinha as imagens do Recife, compra ao Valfredo os fotogramas referentes ao Carnaval do Recife, exclusivamente, né? E graças a isso, a Prefeitura do Recife que fez isso, nós resgatamos as cartas, né, todas as correspondências, as negociações, o acerto do valor que deveria ser pago. Eles queriam pagar um valor, o Valfredo não concordou, e aí terminaram acertando, né? A gente tem essas cartas que estão também na nossa tese, estão anexadas, e graças a isso e a uma alma realmente iluminada, que ninguém sabe quem foi, retirou esse material da Prefeitura do Recife e levou para a Cinemateca Brasileira, que também ninguém sabe quem fez isso, mas enfim, a história agradece, né? Porque graças a isso esse material foi preservado. E durante na minha defesa eu ainda não tinha essas imagens, né? Vocês assistiram as imagens do Sob o Sol Nordestino. Eu só consegui telecinar depois, 2 anos, 3 anos depois da defesa, e com muita insistência, porque a Prefeitura, eu descobri, exatamente por conta dessa compra feita lá no início da década de 50, que o direito patrimonial desses fotogramas pertenciam à Prefeitura do Recife, né? E só com a autorização da Prefeitura do Recife eu poderia retirar da Cinemateca, levar para a Cinecolor para fazer a telecinagem. Então foi quase um ano para a Prefeitura do Recife assimilar do que se tratava. Eles nem tinham noção do que se tratava, e a burocracia foi grande, até que coloquei algumas pessoas do Recife para fazer contato e dizer, olha, a gente quer repatriar, né, essas imagens que foram feitas por um paraibano, mas que interessam diretamente a Pernambuco, né, ao Recife especificamente. Então, depois de tudo isso é que eles autorizaram, e finalmente eu pude fazer a retirada, né, para a Cinecolor.
Então, essas imagens que eu falei que estão guardadas, ainda estão guardadas com a família. Eu já fiz várias incursões, mas é muito complicado, é muito delicada. Eles acham que isso pode valer uma soma vultosa, e eu tento mostrar que isso não é real, né? Que não é possível. E assim, então fica aqui, então vai apodrecer aqui, então vai desaparecer, virar vinagre, etc. Né? Então assim, é bem complicado. Eles querem repassar, mas querem dinheiro para isso, né? Então é uma situação muito que eu não sei ainda como, né, tento resolver, mas já cheguei no meu limite, né? Não descartei completamente. Então assim, a situação concreta, os 2 materiais estão lá na Cinemateca Brasileira, e esse que tem imagens valiosas, eu já vi trechos, né, de Getúlio, da campanha de 1930, né? Não é da morte do João Pessoa, é da campanha eleitoral. Então tem imagens do João Pessoa, tem imagens de toda a movimentação política, e imagens muito boas, imagens de trem, o trem em movimento, a imagem do trem passando, a câmera dentro do trem, assim, tem planos muito interessantes. E é isso, a gente tem uma questão, né, para tentar resolver, e eu acho que já tentei também acesso ao Instituto Moreira Salles, né, que eles têm interesse nisso. Aliás, por falar no Instituto Moreira Salles, eles trabalham muito com fotografias, né? O Valfredo deixou também mais de 700 chapas fotográficas em vidro. Esse negócio assim, isso é um tesouro, isso é um material valiosíssimo, né? Pela raridade, né? E tudo isso está guardado, né? Com a família, né? Então isso é um material que eu acho que interessaria ao Instituto. Tentei uma vez, através do Kleber Mendonça, né? Que inclusive exibiu essas imagens no festival dele, o Janela, em 2017, abriu a programação com esse filme. Foi muito engraçado, porque ele disse, vamos fazer exibição sem música? Disse, tudo bem. E foi fantástica a sessão, porque o festival acontece no Cine São Luís, que fica exatamente ali quem conhece o Recife, né? Na Rua da Aurora, não é isso, Berta? Alguém me corrija. Ou seja, aquelas ruas ali que aparecem no Carnaval, o cinema está ali, naquela área, né? E o São Luís estava lotado na abertura do Janela, e foi uma sessão maravilhosa. As pessoas riam muito com os letreiros, com os textos, né? Com aquele português da época. Foi muito interessante, sem música alguma, exatamente como era, né? Cinema silencioso. Então, foi uma sessão bem bacana. Enfim, não sei se eu te respondi a contento, mas tentei. Um dos programas da série Retratos Brasileiros do Canal Brasil, Carlos Alberto Matos registrou o trabalho do Jurandir Noronha, pesquisador, né? E lá ele conta como ele encontrou casualmente, né, na sede do DIP, estava lá uma cópia do filme do Benjamin Abraão, né? Então, eu não sei se teve outra ocasião disso ser encontrado e tal, mas foi uma coisa muito, enfim, muito casual, né, que salvou esse documento precioso, né, para o Brasil do século XX, né, que são as imagens do Lampião feitas pelo Benjamin Abraão. Eu estou aqui Cadê, Rafael, como é que estamos aí de tempo? Já encerramos, né? 5 minutos, então temos mais tempo aí para pergunta ou para consideração. Rafael aqui é o dono do tempo. Não, falando no Jurandir Noronha, então, né, ele publicou uma enciclopédia, não lembro agora o título, sobre o cinema silencioso, né? Todos os filmes
ele foi categórico também, né, na constatação de que o Valfredo efetivamente foi anterior ao ciclo pernambucano. E isso está lá no livro, e eu o entrevistei também, né, para reconfirmar. Só o livro, o senhor está afirmando isso, e aí ele voltou a dizer isso, está registrado na pesquisa, né? Não é por nenhuma vaidade ou ufanismo paraibano, é só para dar os devidos créditos, né, ao personagem, né, ao que ele fez, ao protagonismo que ele teve, que a gente acha que é importante que seja dado. E em relação ao filme do Silvino Santos, nós exibimos aqui, Moretti, foi acho que a segunda ou a terceira exibição foi aqui no Festa Aruanda. Foi muito legal, a gente trouxe o professor que descobriu, né, exatamente, fizemos uma mesa maravilhosa sobre essa descoberta e exibimos o filme na tela grande aqui. Para quem não conhece, o Festival Aruanda acontece na Rede Cinépolis, e nós realizamos todo o festival na maior sala que eles têm, que é uma sala fantástica, uma tela com a altura de uma casa de 2 andares, um prédio de 2 andares, então é uma tela maravilhosa, som, um complexo assim, muito perfeito, e a exibição foi perfeita também. Então foi um momento muito especial do festival, dentro dessa linha memória, pesquisa, né, que a gente tem esse nicho também dentro do festival. Inclusive teve a participação da professora Marília Franco na criação desse núcleo Memória e Preservação Audiovisual. Todo ano a gente tem uma sessão especial. Acho que podemos, né, encerrar, né? Então agradeço a presença de todos e parabenizo aí Rafael pelo trabalho desse colóquio, que está sendo bem interessante aqui para a UFPB, para o curso de cinema. Tá? Obrigado e boa noite.